te amar. Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual nessa semana do Natal. Essa música eu me lembro, antiga, né? Boa noite, Jocélio, boa noite, João Paulo, que mais uma vez estão aqui comigo no programa Direção Espiritual, aqui de Brasília, né? Aproveitando para gravar esse especial de Natal. Muito obrigado. Eu me lembro quando ouvi essa música, eu não conhecia o Valmir ainda. Foi numa experiência que eu tive de estar com uma pessoa de São José dos Campos, que começou a me falar do trabalho do Valmir e cantou um trechinho dessa música. E eu me lembro que, ao ouvir essa canção, além de ter uma melodia lindíssima, né, eu pude perceber que existia uma força profética nessa música. Porque eu particularmente tenho muito medo do cristianismo glamourizado. Já falei sobre isso aqui algumas vezes. Esse Cristo glamourizado, glorioso, é fácil segui-lo. O discurso que envolve o Cristo glamourizado, às vezes é até confortável. Mas quando nós paramos para prestar atenção no Jesus que nasceu em Belém, que é justamente as bases para a gente conhecer a glória do Cristo, porque quando nós falamos que Cristo é Rei, que vive glorioso, nós não podemos esquecer que esse Rei glorioso nasceu na simplicidade de uma gruta. Toda vez que eu vou a Belém, que eu tenho a oportunidade de estar lá na Galileia, experimentar a simplicidade do lugar que Jesus nasceu, me faz muito bem. Porque nós temos o hábito de buscar as catedrais, né? De gostar das igrejas suntuosas. Sim, e não é nenhum problema. É muito bom que nós tenhamos essa herança cultural, arquitetônica, que mostra a grandeza de Deus a partir de paredes, de monumentos, de estátuas, de altares maravilhosos. Não é nenhum problema. A gente entra na Basílica de São Pedro e você fica emocionado com a grandeza daquela obra de arte. Mas nós não podemos nos esquecer que as nossas raízes estão naquela gruta em Belém. Lá o cristianismo nasceu. Deus escolheu entrar no mundo assim, no formato de uma simplicidade que às vezes nos é desconcertante ainda hoje. Sim, sobretudo porque nós estamos muito distantes do acontecimento de Jesus, do seu nascimento. Então, essa distância que nós vivemos pode nos prejudicar na experiência de viver hoje o que de fato precisamos viver. Quanto mais distante a gente está do acontecimento, maior é a nossa dificuldade de interpretá-lo. Porque pode ser que caia no esquecimento alguns aspectos. E às vezes nós temos um cristianismo envolvido no esquecimento. Sim, por exemplo, se Jesus nasce nessa simplicidade, se ele vem desejoso de estar entre os mais simples, entre os mais pobres, se Deus opta por colocar o seu filho entre nós, num contexto de simplicidade, nós não podemos nos desprender nunca dessa simplicidade, ainda que nós tenhamos dinheiro, ainda que nós tenhamos a oportunidade de ter uma casa bonita, ainda que nós tenhamos a oportunidade de ter o conforto que o fruto do nosso trabalho pode nos dar. Mas é muito interessante quando você encontra uma pessoa que tem dinheiro, que construiu um bem patrimonial significativo, mas não perdeu a simplicidade. Porque a simplicidade é um estado de espírito. A simplicidade é que proporciona os verdadeiros encontros. Quando nós temos muita burocracia, muita dificuldade, muita complexidade, fica difícil a gente se encontrar. A simplicidade, ela facilita o encontro. E não é possível viver o cristianismo, volto a dizer, ainda que você seja rico, se você não estiver disposto a experimentar a simplicidade de Jesus. E como é que nós a percebemos? Na capacidade que ele tinha de acolher os que precisavam dele. Essa música fala justamente disso. O amor nasceu, cresceu entre nós e nos ensinou que o caminho que nos leva ao conhecimento do Pai é justamente a experiência do amor.
Deus é amor. Deus é misericórdia. E o Natal é a festa que nos recorda isso. Eu sei que você está preparando aí a sua festa. Pode ser que você já esteja até um pouco estressado, porque essa semana do Natal é muito cansativa para todos nós. Nós estamos com os acúmulos do ano sobre os nossos ombros. Você está preparando tantas coisas, já participou de amigo oculto, já participou de um monte de festividade, da festa da empresa, da festa disso, papapá, daquele grupo, desse ou daquele. E é natural que a gente esteja cansado nessa época. Mas seria tão interessante se nós estivéssemos preparando o nosso coração a partir dessa simplicidade. Mesmo que você vá ter uma festa muito sofisticada, não esqueça de levar a simplicidade, que é a marca do Natal. E aliás, é o que nós podemos de oferecer, é o que nós podemos de mais precioso oferecer àqueles que estão com a gente. Um coração simples será sempre atraente. Um coração simples acolhe com mais naturalidade. E é bom a gente estar perto de pessoas simples. A simplicidade é um caminho que facilita o encontro. Muito boa noite, muito obrigado pela companhia de vocês dois aqui hoje. 2 filhos da obra de Maria, do meu querido Gilberto e Salomé. Me fala uma coisa, quanto tempo vocês já têm de obra de Maria? 18 anos, padre. Você? 18 anos na vida missionária. E o João? 15. 15? Você sabe que uma coisa que eu admiro muito, a obra de Maria, para quem não sabe, é uma comunidade que nasceu em Recife, não é isso? Há quantos anos? São... É do ano 90, 27 anos. É, porque a gente participou daquela festa, né, dos 25 anos. Uma obra que nasceu no coração de Gilberto e Salomé, que tem um trabalho maravilhoso de evangelização, hoje grandiosíssimo no Brasil inteiro, no mundo também, de maneira muito especial na África. E essa comunidade que reuniu tantos jovens como o Jocélio, como o João, que agora já tem até sacerdotes também, né? Quantos sacerdotes já são na obra de Maria? Padre, em torno de 30, só agora em janeiro serão mais 5 ordenados. Que maravilha, que maravilha. E a obra de Maria, que tem esse trabalho lindo pelo mundo afora, é a que organiza, em parceria com a comunidade Canção Nova, essas peregrinações que de vez em quando nós anunciamos aqui. E uma característica que eu percebi desde quando comecei a lidar com vocês é a simplicidade dos membros. Eu nunca vi uma pessoa dentro da comunidade Obra de Maria que não tivesse essa simplicidade natural no coração. Você sabe que para mim é um testemunho de vida, Kerlane, que essa menina tão preciosa que lá no interior do Mato Grosso vive a sua vocação, vive a sua entrega a Deus de maneira tão simples, né? Porque o que ela faz? Ela vive o dia a dia ao lado das pessoas que precisam dela. E essa característica, esse desafio de fazer o Natal acontecer na vida de tanta gente assim. Porque o Natal é essa dinâmica do ano todo, né? Eu não tenho como pensar o Natal somente na noite do dia 25. Eu visitei a Kerlane esse ano, lá em Corumbá, e ela me levou para a missão, uma das que ela mais ama fazer, né, padre? Que é evangelizar no presídio feminino e tem o presídio masculino, né? E ela me levou, passamos uma manhã inteira no presídio, evangelizando, rezando, todas aquelas pessoas fazendo uma experiência de Deus, de fé, chorando. É bonito porque, na verdade, nós que somos evangelizados, quando chegamos ali numa realidade daquela aí, eu achei tão forte, tão bonito também, porque a obra de Maria vai diante dessa necessidade de evangelização. Às vezes não tem pessoas que encaram essa... padre, então Kerlane está lá com as irmãs, é uma casa feminina, e tanto em presídio masculino ou feminino, elas estão lá evangelizando e levando a presença de Deus. Grupo de oração, levando a palavra de Deus, e é uma experiência maravilhosa. Estive lá com ela e tem sido muito bom. Em outras cidades também, a obra de Maria tem evangelização também, com essa realidade. E nós somos hoje, são quase 50 casas pelo Brasil, mais de 20 países, somos quase 3.000 missionários e cresce bastante a comunidade.
Não, e quando a gente olha para o Gilberto, é um matuto, né? Meu Deus, como pôde essa criatura tão simples, tão... Como é que Deus pôde utilizar-se de forma tão grandiosa de um menino como o Gilberto, que ele é despretensioso e ao mesmo tempo tão audacioso, né? Porque ele tem essa simplicidade do Evangelho, mas ele também tem a ousadia. Isso aqui é interessante, porque às vezes quando nós falamos de simplicidade, dá a impressão de que nós estamos falando de um jeito de ser que não comporta a ousadia, e não é bem assim, né? A simplicidade como um caminho que facilita o encontro, mas a ousadia também como essa força que faz as coisas acontecerem. Gilberto, não conheço tanto a Salomé, mas sei que é uma mulher também muito ousada, de bastidores, né? A Salomé é mais da formação. Formação, da intercessão, acompanhando os filhos, nesse papel materno, espiritual. 3.000 filhos por aí. Já pensou? E Rapaz, e eu fiquei sabendo que Gilberto era casado tem pouco tempo, você acredita? Deve ter uns 2 anos que eu soube. Foi lá em Jerusalém. Casado, tem 3 filhos. Fabiana me disse assim, a filha do Gilberto aí. Eu falei, como assim, gente? Ele não é celibatário? Eu achava a minha vida inteira que Gilberto era um homem celibatário. Mas você sabe que para mim, a experiência de ir para a África, eu estive 2 vezes em Angola. Aliás, aproveito a oportunidade de mandar um grande abraço para o povo de Angola, Cabo Verde, Moçambique, onde a obra de Maria tem a missão e me proporcionou estar com essas pessoas que são naturalmente evangelizadoras, né? A simplicidade do povo africano, a beleza da alma africana me faz muito bem. Eu me lembro que quando eu estive na África, eu entendi Gilberto. E pude perceber como a opção do Gilberto tem de ser realmente radical. Não é possível. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de ver aquela simplicidade, desculpe-me, aquela carência em todos os aspectos. A África é um continente marcado pela carência, muito sofrido, existe muita dor ali. Para vocês terem ideia, a comunidade Obra de Maria está numa região do Moçambique que o Estado praticamente não dá assistência, né? Nenhuma assistência. Eles vivem no meio dos destroços da guerra. Eu nunca tive a oportunidade de estar lá, embora as peregrinações que nós fazemos sempre enviam recursos para essa obra maravilhosa lá, mas eu já soube que a carência, a pobreza nessa região de Moçambique é tão intensa que às vezes nos lugares bombardeados ainda continuam funcionando os hospitais, né? Por causa dos resultados da guerra civil que viveu. E na verdade o Moçambique ainda vive um clima bastante tenso, bastante difícil. Já esteve lá, Juscelio? Em Moçambique não, eu estive em Angola, Cabo Verde também. Inclusive as 2 primeiras vezes que eu estive em Angola, eu fui para fazer o preparatório do seu show. Da minha chegada. Da sua chegada. Para preparar os caminhos. Você foi o João Batista. Exatamente. Mas sempre quando chegava próximo do show, era a minha hora de voltar para o Brasil. Então correr toda atrás de divulgação, toda a estrutura de som, de divulgar na TV, de rádio. Eu sempre fazia com o padre Erivaldo. Isso mesmo. Corríamos juntos, né? Mas ele está lá ainda, né? Ele está lá ainda, sim. E foi muito bom a experiência de estar em Angola. Fui lá esse ano também. As pessoas perguntavam, o Padre Fábio vai vir esse ano também? Porque sempre quando eu vou, eles esperam que o senhor vá depois. Eu já acho que você já está lá preparando. Nossa. Mas esse ano não deu para o senhor ir. É mais um povo muito amável e a minha vida é ressignificada sempre que eu estou ali naquele lugar. A gente volta de lá diferente. Sim. Eu me lembro que, na minha experiência de estar lá, quando eu vi de perto uma realidade que a gente sabe que existe, mas quando você tem o contato, a experiência conta muito mais do que a informação, né? E eu me lembro que eu voltei com um desejo muito grande de ser diferente, sabe? De reorganizar as minhas prioridades. Angola mexeu comigo, mudou muita coisa na minha vida. Da mesma forma como eu fui extremamente tocado e modificado
quando tive a oportunidade de estar na faixa de Gaza. Claro, são situações muito diferentes, né? Mas em Angola, o que me toca justamente é essa disposição para a vida em Deus. Como aquele povo é naturalmente religioso, né? E como essa religiosidade neles se desdobra na vida. Não é uma religião para apenas ser um lugar de cumprir preceitos, não. Não é só uma vida ritual. Aliás, a vida ritual lá é maravilhosa. Aquelas missas que demoram 3 horas e você acha, parece que durou 20 minutos. Tamanha a capacidade de envolvimento que o rito africano tem. Mas eu fiquei muito tocado em como Deus é natural neles. O carinho deles comigo foi uma coisa surpreendente. Como é que você vive a experiência do Natal, Jocélio? Você tem o seu ritual em família? Enquanto o senhor falava de tudo isso, da África, da realidade, né? Antes dessa pergunta, eu pensava justamente nisso. Esse paralelo do Natal, a África, o Deus que se faz pobre, que vem nos encontrar na nossa realidade, na nossa pobreza, nos nossos fracassos, nas nossas limitações. E é bonito isso, Padre, indo para a África também. Eu sempre tive essa sensação. Eu não consigo ensinar nada para esse povo. Sempre que eu venho aqui, eu venho aprender com eles. Com certeza. Como viver o Evangelho, Padre, eu já vivi a experiência lá de ver pessoas passando mal e desmaiar no momento da Santa Missa, né? E depois eu fui saber o que aconteceu. Realmente a pessoa tinha passado o dia sem se alimentar. Mas mesmo assim eles não abrem mão de ir para a missa porque passaram um dia sem se alimentar. Estão ali participando da missa. E a obra de Maria sempre colocando pessoas ali à disposição para socorrer, né, numa eventualidade acontecer algo desse tipo. Mas é isso, e trazer essa experiência do Natal na nossa vida, em família, em comunidade. É muito bonito. Você vive o Natal na sua casa ou você vive na comunidade? Nós vivemos em comunidade e vivemos também em casa. Você tem quantos filhos? Eu sou casado, tenho 3 filhos. Tenho a Ana Beatriz, de 11 anos. Tenho a Aniele, de 6. E tenho o Nataniel, de 2 anos. Casado com a Marciana, minha esposa, lindíssima. Beijo, está me assistindo. E vivemos em casa, fazemos o nosso momento, nossa oração, nossa ceia. Mas estamos ali na estrutura da comunidade que o senhor conhece ali em Recife. Depois saímos todos e vamos nos encontrar para celebrar juntos, em comunidade, fraternidade, como irmãos. E ali nos encontramos também para celebrar. Você tem o seu festejo em casa e depois o festejo na comunidade. Isso. É bom que você fica cheio de compromisso de festa, né? Tem várias festas para participar. E a festa maior, a celebração, né, que todo mundo junto ali reunido. É muito bonito a experiência da vida em comunidade, Padre. O crescimento, tudo que sou, tudo que aprendi. Porque sendo comunidade, sendo missionário, nós fazemos o que precisa ser feito. Então, na comunidade, em 18 anos de vida missionária, eu vou lembrando, né? Cuidar de casa de recuperação para dependentes químicos. Já cuidei de animais, em rádio, em TV, mas também já fui jardineiro. Né? Eu tive que fazer um curso de jardinagem para aprender a como cuidar das plantas. Então, de tantas coisas, tantas realidades. E hoje eu olho e vejo, meu Deus, o que Deus fez comigo na vida missionária. Como nós aprendemos, mas com a necessidade de evangelizar. Que para mim esse evangelizar é o quê? É dar qualidade de vida a quem está do meu lado. Isso é evangelização. Com certeza. Então, fazendo isso, Deus vai preparando a nossa vida e vamos crescendo nessa realidade de servir ao próximo. E você falou uma coisa que é realmente muito verdadeira. Quando nós vivemos em comunidade, nós acabamos tendo a oportunidade de descobrir dentro de nós alguns aspectos da nossa personalidade que, se não fosse a comunidade, a gente não descobriria, né? Porque nós somos desafiados o tempo todo. Aí, de repente, você é colocado num lugar para um serviço que você não tem aptidão e você tem que corresponder. Porque é muito fácil a gente dar o que a gente já sabe. Agora, quando você precisa construir um conhecimento para depois oferecê-lo, isso é muito desafiador.
E às vezes nós não temos o tempo de criar o bastidor para você aprender para oferecer, não se aprende na prática. Eu me lembro que na minha experiência de vida comunitária, porque eu fui religioso durante 25 anos quase, desde o momento em que eu fiz os primeiros votos dentro da congregação do Sagrado Coração de Jesus, até o momento em que eu desisti da vida religiosa e fiquei apenas padre secular. Mas eu me lembro que eu, como seminarista, em Lavras eu era um pouco protegido pelo padre Maurício, que já observava em mim as aptidões para a literatura, para uma vida mais intelectual. Então eu tinha os meus trabalhos na roça, lá na horta, no jardim, mas ele me preservava um pouco e deixava eu fazer um pouco do que eu gostava, que era cuidar da biblioteca. Então eu fui bibliotecário durante 2 anos. Um ano eu trabalhei no jardim e na horta. Fui um péssimo agricultor, mas de qualquer maneira eu fui. Mas o meu maior desafio eu experimentei na filosofia. Quando eu cheguei, e aí, claro, já tinha passado pelo crivo do noviciado, primeiro do postulantado e do noviciado, e não tinha essa história. Eu não tenho aptidão para isso. Não. Todo mundo trabalhava no serviço pesado diário. Nós tínhamos, de fato, o serviço. No noviciado, eu me lembro, quase que umas 4 horas por dia mesmo de trabalho pesado. A gente jovem não estava acostumado com aquilo, né? Você tinha no seminário 2 horas de trabalho, mas de repente você está lá no meio. Eu nunca tinha usado uma foice na minha vida. Os meus colegas ao redor, todos correndo o risco de perderem as pernas, porque eu estava roçando muito próximo ali, mas eu nunca tinha pegado uma foice na vida. E eu me lembro que o meu grande desafio foi em Brusque, quando as funções vão sendo distribuídas e ninguém pergunta se você quer ou não. Vão sendo distribuídas e de repente eu fiquei como lenhador. Você já imaginou isso? Aí lá vou eu tentar aprender a mexer com machado. E o que é pior, são 2 só. Eu não tenho como deixar, era eu e Joaquim. Eu não tinha como deixar o meu serviço para ele. Eu tinha que trabalhar junto com ele. Então todos os dias a gente rachava a lenha, os nossos fogões eram todos a lenha. Então rachava aquela lenha, partia e fazia esses dentro daquele formato que já ia para o fogão, naquele tamanho certo. Aí todo dia de manhã, antes de todo mundo levantar, eu já tinha que levantar mais cedo para ir buscar lenha, para deixar a lenha na cozinha, para ser feito o café da manhã. E isso tinha que trazer lenha toda hora que as cozinheiras precisavam. Então eu me lembro que foi, na minha vida, um dos maiores desafios que eu enfrentei. Aquele ano inteiro que eu trabalhei na lenha, porque não tinha nada a ver comigo, absolutamente nada a ver comigo. Era um trabalho que eu jamais escolheria fazer. E porque eu estava dentro de uma comunidade, eu acabei tendo de criar dentro de mim uma disposição para realizar aquela função. E é interessante, Jocely, que a gente não sabe o que uma atitude externa, um trabalho externo, repercute dentro de nós, né? Quantas coisas dentro no nosso caráter, na formação da nossa personalidade, são positivamente modificadas porque a gente aceitou o desafio. E não tem como você ficar reclamando toda hora que vai fazer o serviço para o qual você não tinha aptidão. Porque depois eu aprendi, virei um bom lenhador. Mas no primeiro momento eu jamais acreditava na possibilidade de que eu fosse aprender a rachar a lenha. Na minha casa, eu sempre trabalhei ao lado da minha mãe, trabalhei na construção civil com meu pai, mas nada perto daquele desafio de ter uma responsabilidade de todo dia naquele horário. E é interessante porque eu acabei desenvolvendo uma disciplina na minha vida espiritual naquela época, que foi um dos melhores períodos da minha vida, na minha experiência com Deus. Acelerei muito a minha maturidade naquela experiência de privação. Você que nos assiste, pode ser que você não tenha o desafio dessa vida comunitária como nós tivemos. Mas você também enfrenta o desafio de ser comunitário. Porque ninguém é uma ilha. O tempo todo nós estamos estabelecendo vínculos, o tempo todo nós estamos exercendo a nossa humanidade, acompanhados
acompanhado de outras pessoas, né? E você pode identificar que você também tem uma comunidade diferente da nossa, que era de irmãos que dormiam na mesma casa, 25, 30 pessoas, dependendo do tamanho da comunidade. Em Lavras nós éramos 55 seminaristas. Em Brusque nós éramos mais de 60 já religiosos. Mas você acaba vivendo os seus desafios também dentro de casa, ou dentro do seu local de trabalho. E é interessante nós identificarmos que a experiência comunitária, ela é naturalmente natalina. Porque se nós não tivermos essa simplicidade que o Natal nos sugere, a gente não é capaz de viver a vida em comunidade. E é extremamente positivo quando nós saímos dos nossos egoísmos e a gente alcança essa liberdade de poder servir o outro com o serviço, com o trabalho que a gente realiza. Hoje é um programa especial de Natal. Estou recebendo aqui o meu querido João Paulo Jocélio, da comunidade Obra de Maria, acolhidos pela comunidade Canção Nova aqui de Brasília, e fazendo este momento ser também seu, nessa semana em que você está preparando o seu coração para viver a chegada do Menino Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz. Quão afável é o teu coração, que quiseste fazer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Corrigi aqui, né? Eu falei que Jesus nasceu na Galileia, não, na Judéia. É judeu, nascido na Judéia.
Você, quantas vezes já foi para a Terra Santa, José? Já estive lá 8 vezes, padre. 8 vezes na Terra Santa, todas em peregrinação. Sempre quando estou lá, é o estudo bíblico, né? É a oportunidade de ver, né, os acontecimentos dessas cenas é muito especial, né? Fantástico. Verdadeiramente, como Bento XVI chamava o quinto evangelho. Ver o evangelho com cores e formas e dentro de uma realidade que nós não conhecemos, da cultura. A última vez que eu fui com o senhor, até comida eu aprendi a fazer, viu? É mesmo? Por quê? Na casa da Selma, eu fiquei lá Ah, alguns dias. você ficou na casa dela depois, né? Selma era a nossa guia, que tão brilhantemente nos apresenta a Terra Santa, né? Uma judia que tem um profundo respeito pelo cristianismo, que fala de Jesus de maneira muito carinhosa, né? Porque tem uma admiração por ele. Muito bonita a experiência da Selma. E aí você aprendeu a cozinhar lá? Até a cozinhar. Na verdade, é o esposo dela, cozinha muito bem. E ficamos lá e achei fantástico, pela primeira vez, ficar alguns dias na casa de uma família judia. Uhum. Aí ser acolhido com muito amor, com muito carinho, me senti como um filho, aí partilhando nossas experiências, ela falando da sua história também como peregrina, na obra de Maria. E tem sido muito rica a experiência, sempre na Terra Santa, aprendo muito. Tenho o sonho de fazer um estudo bíblico lá mesmo, Eu também aprofundado, tenho. né, padre? Conhecer bem. A Selma disse que quando ela faz a reciclagem, todos os anos fazem os guias, ela disse que só o Santo Sepulcro tem que passar quase uma semana estudando tudo que existe ali. E quando ela disse isso, eu fiquei um pouco triste, porque nós vamos ali em peregrinação e não dá tempo de ouvirmos tudo que ela sabe, tem a nos ensinar. Pessoa tão bem preparada. Eu disse a ela, eu gostaria um dia de lhe contratar para ficar dia e noite aqui só ouvindo você falar do Santo Sepulcro e dos lugares santos. E como estávamos falando aqui em Belém, lembrei aqui da Capela de São Jerônimo, quando o padre Fábio estava celebrando a missa, foi uma experiência muito bonita aquela também. Eu estava lembrando, fala um pouquinho, padre, pra gente. Você sabe que Belém, eu tinha um pouco de dificuldade com... A minha primeira experiência lá foi muito traumática, porque a gente foi ali na igreja da Natividade e eu presenciei uma briga de tapas ali dentro. Então a minha primeira experiência lá, próximo à estrela, que é o sinal, né, que a gente tem visível ali de um possível lugar onde estava a gruta. Aliás, eu não tenho uma preocupação se foi aqui, se foi ali. O simples fato de estar na região já me comove. E eu me lembro que quando nós descemos para fazer a visita da estrela, eu não sei qual é o sacerdote que fica ali dentro, qual a denominação dele, não sei se é ortodoxo, coptas, não sei. Eu só sei que houve uma discussão lá dentro e saiu o povo no tapa lá dentro. E depois eu custei a me recuperar em ter desejo de ir a Belém, de experimentar Belém, porque é tão naturalmente contraditório, né, um comportamento desse dentro de um lugar santo. Mas para mim, uma das missas que mais me marcou ali foi uma que nós celebramos nas grutas. Foi uma experiência muito rica para mim, porque era uma oportunidade que eu tinha de estar de fato na geografia do nascimento de Jesus. Celebrar dentro das igrejas, que são muito bonitas, todas marcadas pela suntuosidade, claro, é um lugar religioso, é um lugar sacro, mas foi muito interessante celebrar naquele despojamento tão original. É o que eu estava dizendo no início do programa. Eu fico muito preocupado, às vezes, Josélio, que a gente tenha uma experiência de Jesus glamourizado, sabe? De um Cristo que já foi confirmado pelo tempo, que não dá trabalho ser adepto dele hoje, né? Basta você vestir uma máscara de hipocrisia e você é cristão. Agora, quando eu fico pensando nesse Jesus que andava pela Galileia, que andava pela Judéia, que passava pelos territórios proibidos, não devia ser fácil acreditar nele.
Nós já estamos sob a luz do Cristo ressuscitado. Mas para aqueles que encontravam Jesus, que eram religiosos, que tinham as suas convicções, as suas crenças, vendo Jesus viver como ele viveu, não sei se eu seria um adepto dele, não. Pode ser que eu fosse um moralista daquele tempo, que achasse um absurdo tudo que ele estava fazendo. Esse homem senta com os pecadores, esse homem come com os pecadores, ele dorme na casa dos pecadores. Que líder religioso é este? Então eu fico pensando que esse retorno a essa simplicidade não é só a pobreza em que Jesus nasce, não, mas é o contexto das escolhas que ele fez. Com quem ele quis viver, com quem ele quis estar, quem ele quis buscar, quem ele fez discípulos. E isso para mim hoje é um questionamento que eu não quero deixar apagar. Porque eu acredito que a qualidade do nosso cristianismo depende justamente do quanto nós refletimos as escolhas de Jesus. Então comemorar o Natal, né, como nós estamos comemorando essa semana, é uma forma de reafirmar o nosso compromisso de conhecê-lo. Então este movimento interior que você sentiu, de querer estudar, de querer estar lá, é o que mais nos proporciona um encontro com Jesus real. A experiência que nós fazemos de Jesus, quando bem estudada, quando bem fundamentada, não nos deixa equívocos. Você será colocado diante de um mestre, naquela época, que foi muito controverso. Muito controverso. E pode ser que se nós retirássemos essa glória que ele já tem pela confirmação histórica de tudo o que aconteceu, ele é filho de Deus e nós cremos nisso, pode ser que nós tivéssemos dificuldade de olhar para ele, de querer estar perto dele. E é interessante porque a experiência do Natal é para nós um recordar litúrgico de que esse menino nasceu naquelas condições, viveu, cresceu e morreu por causa das escolhas que ele fez. Então hoje eu também sinto esse mesmo desejo que você. Porque quanto mais eu me aproximo da história, do conhecimento, que me coloca diante dos fatos que a fé já me confirmou, maior será a minha capacidade de fazer a escolha coerente por aquilo que é o Evangelho. Quando eu falava para você que admiro muito o Gilberto, porque eu vejo no Gilberto um homem marcado pelo limite, como todos nós. Não é um homem que tenha uma vida de reclusão para favorecer a santidade dele, que a vida de reclusão pode muitas vezes criar, né, uma ambiência que facilite a santidade, mas não, ele está o tempo todo indo para lá e para cá, vivendo os desafios de ser quem ele é, de ser o líder que ele é e de ser parecido com Jesus. Eu admiro muito isso nele. Admiro muito na comunidade Obra de Maria esse esforço que vocês vivem diariamente de que Jesus seja de fato vivo em vocês e levado através de vocês. É a experiência que vivemos e lá em Moçambique, o senhor falava da missão de Moçambique, recentemente houve um testemunho belíssimo. As meninas lá, as irmãs de comunidade que estão lá, são responsáveis por um hospital e em meio ao grupo de oração que estava acontecendo, elas foram chamadas para socorrer uma senhora que estava em trabalho de parto e estava assim no mato, né? Onde ela estava na agricultura, tudo mais ali com o marido, estava trabalhando e de repente ela entrou em trabalho de parto. Uma pessoa que não tem acompanhamento médico, está ali totalmente desprotegida e as meninas correram para socorrer e ali a criança veio a nascer. Ela procurava até com o que cortar o cordão umbilical porque não tinha. Eles estavam ali trabalhando ali na roça e o pai chegou com um facão para cortar o cordão umbilical. Ela disse, não, meu Deus, pode, um facão sujo, ferrugem. Conseguiu uma lâmina e cortou. E eles não sabiam nem o nome que iriam dar àquela criança. Ela perguntou, qual o nome que vocês vão dar? Era um menino. Qual o nome vocês vão dar a essa criança? Eles não sabiam o nome e perguntaram, vocês não querem sugerir um nome para essa criança?
E uma delas sugeriu que o nome fosse Gilberto. E eles gostaram. Gilberto. O nome dele é Gilberto. E ficou o nome da criança. E eu até mandei essa história para muitas pessoas, a foto, elas narraram, mandaram um texto. Mandei para muitas pessoas. E achei muito bonito viver essa experiência. Encontrar uma realidade dessa, né, padre? Eu estive lá recentemente, na África. Eu fui evangelizar em creches, em escolas. E encontramos essa realidade da carência total. Lá não se fala aqui no Brasil se fala em diferença social. Lá não se fala, lá é o abismo social. Abismo mesmo, né? É incrível. Mas naquela realidade é incrível, padre. Os missionários não querem voltar da África para morar no Brasil. Inclusive aquela menina que faleceu, a Poliana. Não queria voltar. E os Poliana, que voltam chorando, né? É uma filha da obra de Maria que estava morando em Moçambique. Eles tinham terminado de fazer o retiro anual deles. E aí foram tomar um banho de mar. E Poliana se afogou, né? E infelizmente faleceu. Um sofrimento muito grande para a família. Eu me lembro da angústia do Gilberto. Eu estava com ele lá. Na verdade, me encontrei com ele, né? Acho que nós estávamos na Terra Santa para o encontro de Pentecostes, não foi? Sim. E eu me lembro que as meninas falaram isso, que um dos grandes testemunhos dela era justamente este: eu quero morrer aqui. Sim. Eu quero viver aqui. Porque eu acredito, Jocélio, que uma pessoa que já tenha essa vocação, a vida missionária, quando ela passa a conviver com pessoas que de fato precisam dela, não tem como você querer voltar. Igual o médico. O médico só tem sentido quando ele percebe que a medicina dele faz viver. Quando ele percebe que existem pessoas que precisam dele. O missionário vive assim. A vocação missionária, ela é renovada à medida em que você vai encontrar os que precisam de você. Você sabe que eu vivi uma experiência de muito renovo espiritual durante o Osana Brasil. Eu me lembro que fui para lá para presidir a Eucaristia, o encerramento, né? E eu, bastante cansado que eu estava, ia começar um retiro já na segunda-feira, então fui muito desanimado. E eu me lembro que quando eu entrei para começar a celebração, foi como se aquele cansaço tivesse sido retirado com a mão, sabe? De repente eu me olhei naquele altar, percebi aquela ambiência que esperava por mim, pelos meus gestos sacerdotais, pela minha palavra sacerdotal, pela oportunidade de exercer ali para aquelas pessoas tudo isso. E eu, sabe quando você... Gente, eu nasci para isso. Não por ser uma multidão, não. É que aquela multidão olhava para mim de um jeito que confirmava: Padre, esse é o seu lugar. Esse é o seu trabalho. E nós precisamos do Senhor aí. Foi um presente de Deus para mim. Para mim foi um presente de Natal. A oportunidade de viver aquele momento que confirmava justamente a minha vocação. Porque às vezes você pode ter a vocação, mas se você não vai para o campo que confirma essa vocação, você se perde, você se esquece dela. E eu acredito que essa experiência missionária que vocês vivem, de repente de estarem em Moçambique, um lugar de muita necessidade. Eu sei que lá vocês atendem algumas comunidades, que às vezes é uma refeição a cada 2 dias. E não é uma refeição como nós imaginamos. É uma pasta de mandioca cozida, como se fosse um angu, como a gente chama aqui no Brasil. E lá em Minas Gerais é aquele grude que a gente fazia para fazer papagaio, sabe? Pipa, para colar o papel de seda. Aquele é o alimento das pessoas em Moçambique. Nessa região que os nossos olhos não alcançam, mas que o nosso entendimento, o nosso conhecimento, nos permite saber que existe. Então, o missionário, quando ele está no lugar que ele percebe, que ele pode levar, não só uma ajuda material, como a obra de Maria faz, mas sobretudo um amparo espiritual para ajudar a viver isso. Aí a gente se realiza muito.
E pensar, mas eles estão lá, eles comem todos os dias. Não. Eu sei que os missionários também vivem restrições, né? Ficam às vezes em lugares que não têm energia, moram em lugares que não têm energia elétrica, em que não tem essa fartura de alimento, e mesmo porque o que tem é dividido constantemente com aqueles que estão ao redor, que não têm. Essa é a realidade. Às vezes eu quero entrar em contato com algumas pessoas da África e a dificuldade, internet, demora muito tempo. Sabe, quer mandar uma Eles mensagem. estão no outro mundo, né? Mandar uma mensagem, esperar uma semana, 2 semanas para alguém responder. Então essa dificuldade. Mas é o que nos faz, como missão, como missionários. Gosto muito, padre. Eu descobri a África já com a família, casado, com as crianças. Mas se ainda fosse solteiro, eu passaria uns bons anos lá em missão. Os missionários, quando precisam voltar, quando chega a época da transferência, né, remanejamento, alguns que precisam vir para atender a necessidade de outras missões, mas tem aqueles que vêm chorando, porque vão deixar muitos afilhados que fizeram lá, ajudaram a aprender a ler, a escrever no dia a dia. E é isso que nos faz na nossa missão, né? É a vida experimentada e vivida na evangelização, na vida missionária. Encontramos o Cristo nessa realidade. E Ele nos encontra também nas nossas misérias, porque tudo isso nos desconstrói inteiramente, né? E nós temos ali que evangelizar dentro de condições que nunca estamos preparados, né, padre? É isso Ficamos mesmo. totalmente sem saber o que fazer. Acostumados aqui no Brasil só pegar um microfone, um violão. Essa missão glamorizada, né? É isso mesmo. Que às vezes nos põe nos palcos iluminados, bonitos. É isso mesmo. Quando chega lá, meu Deus, aqui não tem microfone e o violão não serve para nada aqui, o que eu vou fazer? Mas sentar ali com eles e ajudar a trabalhar, comer junto, ensinar, aprender. E é assim, é Jesus Ele que vem e nos encontra nas nossas misérias, mas Ele nos eleva com Ele. Muito obrigado, queridos. Para mim foi um presente de Natal poder dividir o programa de direção espiritual com 2 pessoas que vivem a radicalidade do Evangelho, que vivem esse carisma tão inspirador. A obra é de Maria, mas essa obra que é de Maria nos conduz ao coração do aniversariante dessa semana. Nenhuma devoção mariana faz sentido se ela ficar presa em si mesma. Então todo o amor que nós temos a Nossa Senhora é justamente porque ela nos apresenta a Jesus. Que você tenha um Natal muito abençoado, que a simplicidade seja a sua busca, sua meta de vida, porque ainda que você tenha muitos recursos, não se esqueça que você só saberá viver bem esses recursos que tem se você for capaz de descobrir a simplicidade que Deus lhe inspira. Que o Natal seja de muitas bênçãos para a sua casa, para a sua vida, e que este ano que nós estamos esperando, ele possa ser construído com as nossas atitudes, que estão sempre abençoadas pela graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar.